Olá, eu sou Amilde Fonseca, sou pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Lenina Lopes é a minha orientadora nesse processo de pós-doutoramento. O trabalho que nós trazemos para o evento tem como título Mulheres Pedagogas, Segregação e Invisibilidade numa instituição de educação de ciência e tecnologia. Tradicionalmente, a institucionalização do campo científico, ele se constitui como um processo de exclusão do feminino. Se confunde razão, objetividade e neutralidade como características eminentemente masculinas, enquanto que emoção, passividade, conciliação são confundidas com características eminentemente femininas, considerando que essas características, a emoção, a passividade, a conciliação, a subjetividade, são proscritas do mundo da ciência, começa nesse processo a exclusão do feminino do mundo científico. O estudo em pauta, a nossa pesquisa, ela situa-se no campo teórico dos estudos de gênero e da crítica feminista à ciência e trata-se da análise de uma instituição que implementa ensino técnico e tecnológico. O enfoque central da pesquisa são as relações de trabalho, gênero e poder, e o campo empírico é a atuação da equipe técnico-pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A nossa inspiração epistemológica são as epistemologias do ponto de vista. Tomamos como base os estudos de Hartsock, de Haraway e de Hardy, e essas epistemologias elas têm como sustentação que a posição dominante dos homens na vida social, ela se traduz em um conhecimento parcial e, portanto, distorcido da realidade. Já nós, mulheres, teríamos a situação como privilégio epistemológico das mulheres de nos permitirem ter uma visão menos distorcida dessa mesma realidade. Menos distorcida porque nós conseguimos ver a posição do opressor e, obviamente, a posição dos oprimidos, no caso das oprimidas. O objetivo central do nosso trabalho é analisar o discurso de mulheres pedagogas que compõem a equipe técnico-pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia para perscrutar qual a percepção que essas mulheres têm do processo de reconstrução de suas identidades de gênero em relação ao espaço onde elas exercem as suas atividades, seu espaço de trabalho, onde elas trabalham, como elas reconstroem essas identidades de gênero nesse espaço. Para tanto, nós conversamos em entrevista semi-estruturada com 19 pedagogas das 40 que na época em que foi realizada a pesquisa compunham a equipe técnico-pedagógica. Nós conversamos com 19 delas. Vale salientar que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia é composto por 22 campi, considerando que na época em que foi realizada a pesquisa, mais precisamente o ano de 2016, em 19 deles nós conseguimos mulheres como representantes da equipe técnico-pedagógica. Tinham 2 homens, nós não conversamos, decidimos conversar com uma mulher de cada campus que compõe o IFRN. O aparato teórico-metodológico, os aparatos com os quais nós analisamos as entrevistas semi-estruturadas, foram
Os estudos de gênero, representados aqui com Juan Scott, Eliette Satifiotti e Cecília Sardenberg. A crítica feminista à ciência, tendo como representantes Sandra Harding, Donna Haraway, Londa Schbinger e Fox Keller. E a teoria que nós utilizamos para análise das entrevistas semi-estruturadas foi a análise de discurso de linha francesa, aqui no Brasil representada por Amy Puccinelli, que faz uma leitura de Michel Pechet, que é o francês responsável pela análise de discurso de linha francesa. Essas entrevistas que nós analisamos, pegamos aqui alguns excertos para conversar sobre eles. Com relação às relações de poder, as pedagogas no interior do texto, elas vão estar representadas pelos numerais arábicos, de 1 a 19. Aqui eu decidi não identificar, mas no corpo do texto elas estão identificadas, P1, P2 até P19. Fala de uma delas. Quando chega a uma reunião coordenada por mim e um participante daquela reunião diz: mas isso é besteira, talvez não sirva, a gente precisa ser mais objetivo, como se a gente não trouxesse nada, como se fosse irrelevante pelo fato de ser mulher. Então, no interior do texto, nós fazemos a análise a partir da análise de discurso de linha francesa, entremeada, logicamente, com a crítica feminista à ciência e com os estudos de gênero e poder, de cada uma dessas falas, o que dizem, por que determinadas pessoas resolvem que as falas das mulheres não interessam. São duas coisas. Se for para a pedagogia, a mulher serve, mas se for para outras coisas, aí não, tem que ser um homem. Palavras das nossas entrevistadas. Considerando a crítica feminista à ciência, considerando os estudos de gênero, analisado através da metodologia, e a metodologia que nós utilizamos não é apenas uma metodologia de análise, é também uma forma de posicionamento político, a análise de discurso de linha francesa. O que nós podemos, então, concluir? É possível, a partir da análise de cada uma das falas, inferir que as entrevistadas, em sua maioria, elas têm sim consciência do processo de invisibilização que se constrói em torno delas e do seu campo de atuação. Conforme elas expressam em seus discursos, elas vêm aos poucos internalizando essa submissão, pois elas são constantemente persuadidas de sua insignificância pelos discursos dos docentes e dos gestores. É possível também entrever nos enunciados das pedagogas as frustrações que lhes são causadas por declarações muitas vezes inaudíveis ou nem faladas, ou de espaço sem a utilização de palavras, apenas a questão simbólica de como elas são colocadas. Fica, portanto, evidenciada que existe sim uma compreensão das entrevistadas acerca da hierarquização de gênero que é latente nessa instituição de ensino técnico e tecnológico. Obrigada.